Amigos, estamos aqui para mais um vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Nesse vídeo vou contar uma história muito interessante que aconteceu no período da Revolução de 1930. Uma história que aconteceu na nossa cidade, antiga Vila de Pau Gigante, hoje nossa cidade de Ibiraçu. A Batalha de Pau Gigante, uma batalha que nunca aconteceu, mas que foi preparada e que tumultuou a vida da nossa antiga Vila de Pau Gigante, hoje cidade de Ibiraçu. Então, para contar a Batalha de Pau Gigante, naquele ano de 1930, nós temos que entender o contexto histórico em que vivia o Brasil, o Espírito Santo e, consequentemente, Pau Gigante. O mundo estava no período entre guerras. A década de 20 é marcante por esse período cheio de problemas e conflitos ocasionados pela Primeira Guerra Mundial e que depois originaram a Segunda Guerra Mundial. O nascimento do totalitarismo na Europa, no Brasil, a Semana de Arte de 22, várias crises econômicas, culminando com a crise da Bolsa de Nova York de 1929, outubro de 1929, que foi a maior crise econômica que passou o mundo capitalista durante todos os tempos. A crise de 29 fez reduzir drasticamente o preço do café, a política ganhou uma instabilidade, até então vivia-se uma estabilidade política que vinha desde a proclamação da República, se consolidou no início do século, baseado na economia cafeeira. A oligarquia cafeeira tomava conta da política. A oligarquia cafeeira de Minas, que a gente fala Minas era leite, que São Paulo era café, na verdade, para mim, tudo era café. Porque o sul de Minas é grande produtor de café e divide ali com São Paulo. Então, era a economia cafeeira, a oligarquia cafeeira que mandava na política. E houve também, no Brasil, o movimento tenentista, que era uma insatisfação com essa oligarquia que estava no poder, se revezando na chamada política de café com leite, Minas, São Paulo. E, por fim, culminou que em 1929, o Washington Luiz, que era um paulista, na verdade ele é carioca, mas ele fazia política em São Paulo, ele cresceu politicamente em São Paulo, ele era carioca não, ele nasceu no interior do Rio, em Macaé. E o Washington Luiz era o presidente da República e resolve indicar um outro paulista para sucedê-lo, o então governador Júlio Prestes, de São Paulo. Então, juntou-se tudo isso, uma insatisfação geral com a política, uma insatisfação geral com essa oligarquia que comandava o Brasil, se revezando entre Minas e São Paulo, com a crise econômica de 29, e começou-se, então, uma reação a isso dentro do processo eleitoral da época. Minas, insatisfeita com a nomeação, com a indicação do Washington Luiz, do Júlio Prestes, para ser o seu sucessor, se lança numa certa oposição com o governador Antônio Carlos. E Getúlio Vargas, que era um líder político lá do sul, do Rio Grande do Sul, aproveita-se dessa situação e se lança candidato a presidente, com o apoio de João Pessoa, que era governador da Paraíba, e lançam a Aliança Liberal. Muito bem, então a eleição que estava programada para o início de 1930, dentro desse ambiente conturbado político, ela tem duas chapas fortes, né? A de Júlio Prestes, candidato do governo do presidente Washington Luiz, por São Paulo, e Getúlio Vargas, na Aliança Liberal, apoiada pelo Rio Grande do Sul, por Minas e pela Paraíba com João Pessoa. Inclusive, João Pessoa vem a ser o vice nessa chapa da Aliança Liberal. O Espírito Santo, um estado periférico, um estado pequenininho,
Naquela época, então, hoje ainda nós somos mais representativos na União do que éramos naquela época. Éramos um estado que estava começando a ser verdadeiramente colonizado, o norte do estado praticamente deserto ainda, a população de Vitória diminuta, Vitória tinha 30 mil habitantes, nós tínhamos ainda uma colonização grande no sul, mas no norte o Espírito Santo era praticamente deserto ainda, mas o Espírito Santo foi palco de um acontecimento muito grande, um acontecimento fantástico dentro dessa luta política que precede a eleição de 1930. Então, eleição de 1930, marcada para 1º de março de 1930, duas chapas, a chapa do Washington Luiz, apoiada pelo presidente Washington Luiz, com Júlio Prestes, e a chapa da Aliança Liberal, com Getúlio Vargas, João Pessoa da Paraíba como vice, e com o apoio de Minas, do governador Antônio Carlos. Então, esse era o clima político da época e nós vamos falar então desse acontecimento em Vitória, no dia 13 de fevereiro de 1930, que marcou esta eleição, que marcou o Espírito Santo nesse quadro nacional. O Espírito Santo acaba sendo protagonista nessa eleição, apesar de diminuto, apesar de pequenininho, nessa eleição de 1930. Por quê? No dia 13 de fevereiro de 1930, houve um comício extremamente violento e tumultuado em Vitória. A eleição estava prevista para 1º de março, aconteceu verdadeiramente em 1º de março. Na verdade, vou antecipar, a chapa Júlio Prestes ganhou a eleição, Júlio Prestes ganhou com a maioria esmagadora. Naquela época a eleição a gente tem que entender que não era como nos moldes de hoje, muito poucas pessoas votavam, os eleitores não chegavam a 10% da população. Naquela eleição de 1930, nem 5% da população do Brasil votou, porque mulheres não votavam, analfabetos não votavam, menores de 21 anos não votavam. Então, nós tínhamos uma grande população analfabeta, do interior, o Brasil era eminentemente rural, as cidades eram pequenas, o povo vivia no campo, muito analfabetismo, a metade da população sempre mais ou menos foi feminina, que não votava, então se votava quase ninguém. E naquela eleição o Júlio Prestes teve quase o dobro, teve 60% dos votos e a chapa de Getúlio Vargas só teve 40% dos votos. Mas antes da eleição, uma caravana, chamada Caravana da Aliança Liberal, andava pelo Brasil, por todos os cantos do Brasil, fazendo comícios, e campanha para a chapa de Getúlio Vargas. E ela chegou em Vitória para fazer um comício no dia 13 de fevereiro. Na época, o governador do Espírito Santo chamava-se Aristeu Aguiar, e ele era o governador e aliado de Washington Luiz, adversário da Aliança Liberal. A Aliança Liberal, então, chegou para fazer o comício, queria-se fazer um comício na Praça Costa Pereira, mudaram o comício para a Praça do Colégio do Carmo, que era uma praça menorzinha lá na cidade, no centro de Vitória, lá em cima, na Cidade Alta. Muito bem, esse comício foi cercado de muita expectativa, porque o governo não estava muito satisfeito com esse comício, queria a não realização dele a princípio. Mas o comício se realizou, cercado de policiais, e durante um discurso inflamado de um senador do Piauí, que chamou o governo de ladrão, alguém disparou um tiro no meio da multidão e começou um tumulto generalizado. A PM, a Força Policial, tinha instalado uma metralhadora dentro da mata, ali perto do Colégio do Carmo. Houve uma rajada de metralhadora, um tumulto danado. Os dados oficiais falam em 5 mortos, mas há relatos que falam em 40 mortos. A gente não vai nem lá nem cá, mas a gente acredita aí que mais de 10 mortos, em torno de 10, 15, 20 mortos, ocorreram neste fato, além de inúmeros feridos que foram socorridos na Santa Casa, um tumulto danado. No dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, existia um jornal de oposição muito conhecido por todos nós capixabas, que é a Gazeta, que tinha nascido 2 anos antes,
e esse jornal foi empastelado. Foram no jornal, quebraram tudo, jogaram os tipos todos para o chão, enfim, diz que até atearam fogo, e o jornal acabou não circulando por semanas, porque era um jornal de oposição ao governo estadual e, consequentemente, ao governo de Washington Luiz, instalado no Rio de Janeiro. Esse comício foi repercutido no Brasil inteiro, né? Um desastre, né? E realmente foi uma calamidade, né? Um acontecimento trágico. E está marcado na história do Espírito Santo e na história da Revolução de 1930. Isso para mostrar para vocês que os ânimos estavam acirrados também no Espírito Santo com relação a esse movimento político de Getúlio, da Aliança Liberal, para tentar tomar o poder que ele não conseguiu a princípio na eleição, mas que viria a conseguir no final do ano, mais para outubro, novembro, com a Revolução de 1930, que a gente vai explicar aqui um acontecimento dentro dessa Revolução em Pau Gigante. A Revolução de 30 acabou se desencadeando com a morte, um assassinato de João Pessoa, muito mal explicado pela história, um acontecimento que não tinha muito a ver com a política, a morte de João Pessoa e o assassinato de João Pessoa, mas que acabou sendo um estupim para desencadear a Revolução de 1930. Bom, então, Getúlio perde a eleição para Júlio Prestes e começa a acusar o governo de Washington Luiz e a chapa de Júlio Prestes de fraude. Aliás, durante toda a nossa primeira república, chamada República Velha, a fraude era regra, né? Tinha as chamadas eleições de bico de pena, porque o resultado da eleição era transcrito numa ata e era aprovado no parlamento. A eleição estadual na Assembleia Legislativa e a eleição federal no Congresso Nacional. Então, quem escrevia a ata do resultado das eleições manipulava o resultado. E isso acontecia por tudo. Era regra, quem mandava, nem 5% da população votava, então aquele grupo que votava comandava ali a elite, era uma elite, e fazia as eleições mais ou menos do jeito que eles queriam. Então a fraude era a regra. Não existia justiça eleitoral nos modos de hoje. Getúlio começa a bater, não vou entrar em detalhes, mas Getúlio começa a bater de que ele foi roubado, de que houve uma fraude, de que foi fraudado, de que o resultado da eleição não era legítimo, enfim. Esse discurso vai até no meio do ano. No meio do ano acontece a gota d'água desse discurso, né? E dessa revolta do outro lado da política. Nós devemos lembrar que não houve ali uma participação popular, já falamos, o povo estava assistindo a tudo isso. Na verdade, era uma oligarquia, os getulistas, o pessoal aliancista, da Aliança Liberal, chamava o governo de oligarcas, né, de oligarquia, era a palavra comum na época. Então, mas na verdade era uma oligarquia querendo tomar o poder da outra. Talvez com alguns elementos a mais, por exemplo, tinha um movimento tenentista, que tinha um ideário meio nacionalista, um ideário diferente, mas era isso, resumindo, era uma oligarquia querendo tomar o poder da outra oligarquia. E o que de fato aconteceu. Mas todo esse acirramento deságua na morte, no assassinato de João Pessoa, que nós também não vamos entrar em detalhe, que não tinha muito a ver com a política, a causa do assassinato, mas que foi aproveitado por Getúlio e pelos aliancistas para organizar uma tomada do poder revolucionária, uma tomada do poder na marra, com as armas. E isso acontece realmente em 3 de outubro, Getúlio forma lá no Rio Grande do Sul uma coluna militarizada, com apoio da polícia lá, das forças armadas lá do Rio Grande do Sul, e começa a marchar com destino ao Rio de Janeiro para tomar o poder, destituir o presidente Washington Luiz e assumir o poder, acabar com aquela oligarquia que comandava o país. Bom, isso ocorre o seguinte, Getúlio vem subindo na maioria das vezes por estrada de ferro. Naquela época o Brasil ainda tinha muita estrada de ferro, né, comparado com hoje, que não tem nada praticamente.
Então, vinha subindo um comboio pelas linhas de trem, e acompanhado de gente a cavalo, a pé, e vinha subindo essa coluna para marchar até o Rio de Janeiro. Foi engrossando, né? Passaram por Santa Catarina, foi arrumando adeptos, passaram pelo Paraná, foi arrumando os adeptos. O poder estava instalado em São Paulo, com o Júlio Prestes, que tinha sido eleito, que era governador de São Paulo, e com o Washington Luiz. Então eles fazem uma barreira, eles tentam fazer uma barreira militarizada para frear o avanço da coluna de Getúlio, né, que vinha subindo com destino ao Rio. E eles se instalam na divisa do Paraná com São Paulo, numa cidade chamada Avaré. A coluna que vem do Rio Grande do Sul chega ali por volta do dia 12, 13, ali na divisa, 13 de outubro de 1930, e está ali as forças do governo tentando barrar. Então esperava-se uma grande batalha para a cidade de Avaré. Não de Avaré, eu estou confundindo, é Itararé, a batalha de Itararé, a batalha que nunca houve. Só que os militares no Rio de Janeiro, no dia 14 de outubro, tomam o poder, derrubam o presidente Washington Luiz e assumem o poder numa junta de 3 governantes militares. Então, dão um golpe, né? Na verdade, dão um golpe e derrubam o Washington Luiz. A notícia chega lá em Itararé, não Avaré, Itararé, e lá em Itararé não há a batalha que se esperava. Todo mundo esperava uma batalha ferrenha. Teve uns tiros, alguma coisa muito pequena antes, mas a batalha que se esperava não aconteceu. Por quê? Uma vez caindo o presidente Washington Luiz, as duas forças se compuseram, acharam melhor não guerrear, e o presidente que uns estavam defendendo já tinha caído, e aproveitaram e se juntaram, na verdade, foram marchando para a cidade de São Paulo, e acabaram chegando em São Paulo até com festa, né, uma vez que o Washington Luiz já tinha sido deposto. Então, a Itararé é a batalha que nunca ocorreu. E aí, nesse cenário, é que nós vamos chegar a Pau Gigante, também a batalha que nunca ocorreu. Muito bem. Então, 14 de outubro, Washington Luiz é derrubado no Rio de Janeiro por uma junta militar que passa a governar o país. 14 de outubro de 1930. Getúlio Vargas sobe com uma coluna militar marchando do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro para derrubar o governo, que é derrubado antes dele chegar por esses militares lá no Rio de Janeiro. E Getúlio está lá na divisa de São Paulo com o Paraná, lá em Itararé, naquela famosa batalha que nunca houve. No Espírito Santo, o governador Aristeu Aguiar está encurralado por Minas. Por quê? Minas ela era aliada de Getúlio, lembrem-se. Minas era aliada de Getúlio. E o Espírito Santo, digamos, era uma questão quase que de honra, devido àquele comício tumultuado com mortes da Aliança Liberal, da Aliança Getulista. E Minas, então, cerca o Espírito Santo e está aguardando ali para invadir o Espírito Santo e derrubar o governo do Espírito Santo. Quando cai o governo do Rio, o governo federal de Washington Luiz cai no Rio de Janeiro em 14 de outubro, as colunas, 2 ou 3 colunas mineiras que estão na fronteira com o Espírito Santo passam a assediar a defesa capixaba. E a principal coluna se encontra ali na região de Aimorés, Baixo Guandu, chamada Coluna Amaral, porque o comandante dela era um coronel da PM de Minas, né, da Polícia de Minas, Polícia Militar de Minas, que está ali comandando a principal coluna, a Coluna Amaral, que está ali entre Aimorés e Baixo Guandu. Os capixabas também estavam ali, porque os capixabas eram aliados do governo Washington Luiz. O governador Aristeu Aguiar era aliado de Washington Luiz. De repente, então, caindo Washington Luiz lá, os capixabas recuam devido ao assédio da Coluna Amaral. Os capixabas recuam e chegam a Pau Gigante, pela linha,
E em Pau Gigante, eles procuram instalar uma defesa ali em Pau Gigante para impedir que os mineiros cheguem à vitória. É nesse cenário, então, que a gente vai falar da Batalha de Pau Gigante, que, tal qual a Batalha de Avaré, não ocorreu. E eu me lembro sempre de uma história que me contava minha mãe. A minha mãe, Dona Julita, todo mundo ali em Ibiraçu conheceu, né? Dona Julita, ela me contava, a minha mãe, que ela nasceu em 28 e a primeira lembrança da vida dela, ela nasceu em setembro de 28, em outubro de 1930 ela tinha 2 anos. Normalmente as crianças não têm lembranças de 2 anos, mas quando o acontecimento é muito marcante, as crianças costumam se lembrar. E ela lembra que a família dela, que morava ali, mais ou menos onde é o DNR, ali do lado de lá, ali na foz do rio Sapateiro, quando o rio Sapateiro cai dentro do rio Itaquaraçu, ali em Ibiraçu, ela morava ali na beira da linha com a família, eles fugiram de casa e ela lembra que ela era criancinha, foi dentro do cesto que estava em cima de um burro chamado Sereno. E a família inteira saiu de casa, fecharam a casa e foram para a casa da avó, que morava no pé do Morro da Aricanga, né? A avó Teresa Fantin Furieri, né? Que morava lá no pé do Morro da Aricanga. Fugiram para lá, porque diziam que os mineiros estavam descendo, fazendo guerra, né? Que eles correram. E a minha mãe não sabia, na época, precisar em que dia foi, em que época foi, qual foi a revolução em que esse acontecimento ocorreu. Eu achava, quando eu via minha mãe falar isso, ela contou para mim isso várias vezes, eu achava que era meio fantasia dela. Só que agora, pesquisando no livro Tombo da igreja de Ibiraçu, da igreja São Marcos, da paróquia São Marcos, achei um relato fantástico desse período, né, em que os mineiros invadiram o Espírito Santo para derrubar o governo de Aristeu Aguiar. Na época, o pároco era o padre Luiz Parencem, ajudado pelo seu irmão, o padre José Parencem, padre José Bonifácio Parencem. Então eram 2 padres alemães que marcaram a nossa cidade, que estavam em Ibiraçu. E o padre Luiz era responsável por lançar os registros no livro Tombo. Em 15 de outubro de 1930, eu vou ler para os senhores, ele lança o seguinte registro. No dia 15, sentimos os primeiros efeitos da Revolução nesta vila. Recuaram os soldados do Estado do Espírito Santo que defenderam as fronteiras com Minas até Pau Gigante, pretendendo os soldados aqui na vila fazer resistência aos invasores. O povo assustado fugiu para lugares distantes. Em espaço de uma meia hora, a vila de Pau Gigante estava vazia, as casas fechadas e as ruas ermas. Só algumas pessoas mais corajosas ficaram com cautela e em prontidão de fugir, se o caso exigisse. O vigário hasteou a bandeira branca na frente da matriz e fechou-se com seu coadjutor no seu quarto na vila, pois achavam assim cumprir sua obrigação. Felizmente, chegaram os revolucionários em ordem pacificamente, que nada aconteceu ao desagrado do povo desta vila. Então, o Dom Luiz relata exatamente aquilo que a mamãe me contava quando eu era criança. O povo de Ibiraçu, vendo os soldados do Espírito Santo recuarem e tentarem ali se defender, impediu o avanço da força mineira, correu, fugiu, se refugiou no interior, nas casas das colônias do interior e deixaram a cidade uma cidade fantasma. O padre Luiz diz que somente alguns corajosos, entre os corajosos, ele, que hasteou a bandeira branca em frente da matriz e ficou trancadinho dentro de casa esperando a batalha. Imaginem, com a falta de informação que tinha na época, imaginem o medo desse povo, dessa batalha de Pau Gigante, que como a Batalha de Avaré, lá
entre São Paulo e Paraná, a Batalha de Itararé, lá entre São Paulo e Paraná, não aconteceu, a Batalha de Pau Gigante também não aconteceu. Naturalmente, chegou a informação de que o governo Washington Luiz já tinha caído e os soldados capixabas recuaram para a Vitória, ou então fizeram um armistício ali com os mineiros. No dia seguinte, os mineiros chegaram no dia seguinte, que isso era 15 de outubro, no dia 16 de outubro os mineiros chegaram, tanto os que vieram aqui pelo Vale do Rio Doce, descendo pela antiga Estrada de Ferro Vitória Minas, quanto os que vieram por Iúna e por Guaçuí, lá pelo sul do estado, chegaram à Vitória e o governador Aristeu Aguiar fugiu num navio, pegou um navio e fugiu para a Europa. Ele fugiu com medo de inclusive, ser assassinado. Assim se passou a Batalha de Pau Gigante, a batalha que nunca aconteceu. Eu, quando vi o relato do padre Parencem no livro Tombo, da matriz de São Marcos de Ibiraçu, o relato dessa batalha que não aconteceu, o relato dessa fuga do povo de Pau Gigante com medo, né, de que ali acontecessem cenas de guerra, né, violência, o relato me fez lembrar da minha mãe e até de certo ponto me emocionou. Ali eu pude confirmar que a minha mãe falava e relatava realmente os acontecimentos. Aliás, durante muito tempo se falou desses acontecimentos na cidade, algumas piadas se fazia do medo do povo, uns faziam, digamos, gozações com os outros sobre esse medo, né, enfim, isso virou um certo folclore na cidade depois do acontecido. Mas o fato é que todo mundo ficou com muito medo, né, a ponto de abandonar a cidade e transformá-la por um dia, por horas, numa cidade fantasma. Com isso, a gente termina aqui o relato da Batalha de Pau Gigante, a batalha que nunca aconteceu, assim como a Batalha de Itararé também nunca aconteceu, a Batalha de Pau Gigante também não aconteceu. Eu agradeço a audiência de todos, peço a todos que gostam deste canal de História de Ibiraçu, que inscrevam-se no canal para ajudar a se manter o canal, a gente precisa se inscrever, para ajudar, incentivar inclusive, né? E aperte o sininho que toda vez que tiver vídeo novo, a pessoa que se inscreveu e apertou o sininho será comunicado para assistir ao vídeo novo. Muito obrigado.